fé. Vamos nesta manhã buscar o nosso Salvador. A Bíblia nos conta, numa certa vez, que Jesus deu um sermão muito pesado e muitos que estavam ali seguindo a Jesus o abandonaram. Aí Jesus virou para os 12 discípulos e disse: e vós? E vocês? Vocês também não vão me deixar? Também não vão embora? E Pedro disse assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui Simão Pedro e os 12 discípulos, eles criam e eles entenderam que não teria salvação fora de Jesus, não tem vida fora de Jesus. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso Ele disse: para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E nós temos que manter essa consciência em nós, de que Jesus, Ele é o único que pode nos dar a vida eterna, a salvação, nos dar resposta para tudo em nossa vida, amém? Então creia, e nesta manhã, entre na presença do Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos, ligue a sua fé em Deus. Meu Pai, estamos aqui na Tua presença, numa só fé, num só Espírito, buscando a face do Senhor. Estamos aqui porque estamos nessa mesma fé de Simão Pedro. Não temos outro lugar para ir. Não temos, Pai, quem possa nos ajudar, nos socorrer. O Senhor é a fonte de todas as coisas em nossa vida. E sabemos que longe do Senhor não há salvação, não há vida, não há ânimo, não há, meu Pai, milagres, não há novidade de vida. Por isso estamos aqui com o nosso coração aberto para Te entregar o nosso viver, Pai, porque somos totalmente dependentes do Senhor, dependentes da Tua presença, dependentes do Teu Espírito Santo. Somos dependentes do Teu amor, Deus, da Tua presença. A Tua presença que nos basta para viver aqui, Pai. A Tua presença que nos anima, que nos coloca de pé todos os dias, Pai. E não há outro lugar melhor para estar a não ser na Tua presença. Por isso nosso coração está aberto, Pai.
porque não há prazer melhor e maior do que estar na tua presença. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, pois o nosso coração está aberto, Pai, para que nesta manhã o Senhor fale conosco, para que nesta manhã o Senhor toque na nossa vida com o teu poder, com a tua presença, Deus. Estamos aqui para ti, estamos aqui para o teu louvor, e tudo que há em nós bendiga o santo e glorioso nome do Senhor. Assim nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Mais forte é Jesus, amém? Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que bom estarmos aqui todos reunidos para adorar e glorificar o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso ajudador, aquele que nos fortalece todos os dias, amém? E se hoje estamos aqui é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido a nossa fé diante de tantas coisas horríveis que nós vemos aí fora, no jornal, na sociedade, e o Senhor nos mantém de pé, porque se a gente viver olhando com esses olhos naturais, a gente cai, mas o justo vive pela fé, e os nossos olhos têm que estar no Senhor, amém? E Ele é o Deus Todo-Poderoso, poderoso para nos guardar, poderoso para nos levantar, poderoso para fazer o impossível na vida daquele que crê, amém? Se você crê nesse Deus, aplauda Ele bem forte e com alegria vamos glorificar.
Deus todas as coisas. Às vezes Deus fala não para nós, ou Ele não permite que certas coisas aconteçam e a gente não entende, a gente acha ruim, né? Então, quando Ele fala sim, quando Ele fala não, Ele continua sendo Deus da nossa vida, aquele que cuida, aquele que ama. Não é porque Ele falou não que Ele não nos ama, né? Quem ama repreende, quem ama castiga, é o que a Bíblia diz. E faz isso para quê, irmãos? Para a gente não ir para o mau caminho. Se você está vendo seu filho tomar um copo de veneno, está com veneno na mão, você sabe que se você tirar o copo ou falar não toma, brigar, ele vai rir? Ele vai chorar. Ele não sabe o que é aquilo e ele quer aquilo. Então ele vai achar ruim, ele vai chorar, ele vai espernear. Aí você vai deixar, não, então toma, tadinho, ele vai chorar. É assim? Não. De imediato você toma aquele copo e fala, não vai tomar e acabou. Por quê? Porque você sabe que se ele tomar vai fazer mal, ele pode até morrer. Não é assim? Com Deus é a mesma coisa. Deus conhece o amanhã, Deus conhece o futuro. Se ele está falando não, é não. Aceite. Porque Deus, ainda não, Ele está cuidando de nós. Ele está nos amando quando Ele diz não. É para o nosso bem. Por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus cuida de nós em todo o tempo. E seja numa situação difícil ou uma situação boa, Ele continua sendo Deus, porque Ele não muda. Amém? Feche os seus olhos, liga a sua fé em Deus. Pai, é nesse Deus tão grande e poderoso que nós cremos, Pai. Cremos na manifestação do Teu poder em nossa vida. Porque nós não servimos um Deus de madeira, um Deus de pau, um Deus de pedra. Nós servimos um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso e um Deus que pode fazer todas as coisas. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Pai. Porque sabemos que as Tuas promessas vão se cumprir em nossa vida. Porque sabemos que Tu és o Deus que faz todas as coisas. Oh, Espírito, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós exaltamos a Ti, ó Pai. Oh, nossa vida está em Tuas mãos. Oh, nós te adoramos, Pai. Te louvamos, Senhor, te glorificamos, Senhor. És o autor e consumador da nossa fé. És a nossa esperança. É o autor da nossa vida. Tu és aquele que queremos amar e glorificar todos os dias do nosso viver. Com o nosso coração. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu creio na Sua grandeza, no Seu poder, na Sua honra, na Sua glória, e eu vou viver tudo do Senhor para a minha vida todos os dias. Você acredita nisso?
você então participe ativamente deste momento. Bom dia a todos. Graças a Deus, mais um dia estamos aqui, início de julho, estamos então caminhando para o dia 31 desse mês de julho. Eu quero preparar o seu coração, você aqui da igreja, você de casa, que a gente possa então caminhar junto para chegarmos a este lugar de bênção, este lugar de vitória. Você sabe que Satanás, ele tem umas estratégias específicas para intentar contra o povo de Deus, para impedir o povo de Deus de ser, de estar, de receber, de viver aquilo no qual Ele, Deus, quer que nós venhamos viver. E a estratégia dele que você não pode deixar acontecer. Olha o que diz o livro de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, o capítulo é o 1, e nós vamos ler aqui duas partes dele. E vamos então colocar aqui a nossa expectativa. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo... Posso ler do versículo 1 em diante, para que você então compreenda melhor, tenha um melhor raciocínio sobre esse assunto. Aqui diz assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 também, diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ao irmão Sóstenes, e à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu tenho sentido de Deus agora, ultimamente, nesses últimos dias, e é o que eu quero que você preste atenção. Tudo que você estiver lendo na Bíblia, que tiver a palavra Senhor, comece então a pensar nisso. Comece então a olhar para essa realidade e responda no fundo do seu coração se Jesus realmente é Senhor da sua vida. Se realmente Ele tem domínio sobre tudo de você. Porque Ele não pode verdadeiramente se revelar a muitas pessoas, porque Ele não consegue ser Senhor da grande maioria das pessoas. Infelizmente, existe um grande engodo, um engano terrível na igreja, de achar o seguinte: Deus me ama. Conheço gente que, se deixar ele cantar aquela música da Ana Paula Valadão lá, Me Ama, ou a outra lá da Mariana lá, mesmo sendo assim, Deus me ama, o camarada até explode se deixar, de tanta empolgação, que Deus me ama. Mas eu quero que você saiba e seja maduro o suficiente para entender o seguinte: o fato de Deus te amar não muda a sua vida, sabia disso? Ah, como não, pastor? Não faz diferença alguma. O fato de Deus te amar não muda a sua vida. E por que não? Porque nós temos que usufruir deste amor. E Ele deixou claro como devemos usufruir deste amor. Então o engano do cristão está aí. Não, porque Deus me ama. Sim, mas te amar, para que você viva esse amor, aliás, você tem que correspondê-lo. Você tem que fazer a sua parte, senão não tem valor nenhum. Não tem graça nenhuma. É como, por exemplo, eu já atendi pessoas, casais, e dois casos diferentes. Caso em que deu certo e caso em que não deu certo. O camarada casou com a mulher, ele era extremamente apaixonado por ela, estava tentando lembrar o nome dele. Eu conheci ele lá em 2008, lá em Vila Maria. E o camarada era assim, doido, apaixonado pela esposa. E ela literalmente pisava nele, humilhava, dava dó. Ele contando para mim a maneira, teve a ocasião de eu sair de casa e ir até lá, 40 quilômetros de distância, só para atendê-lo. Ele tinha uma missão, aliás, um emprego de perícia. Ele faz parte de uma empresa daqueles que carregam carga super dimensionada, aquelas coisas gigantes que você vê por aí, passando de vez em quando, que fecha a estrada e tal. Acho que é São Tomé, a empresa que ele trabalhava. Então o cara tinha um salário, em 2007, o salário dele era, sem muito desconto, 20 mil conto. O cara era o cara. E aí ele começou a perceber que a coisa foi piorando, piorando. E para piorar de vez, a mulher começou a trair ele também. Ele falando dela, ele chorava, a lágrima descia. E eu então perguntei para ele: vem cá, sempre foi assim? Sempre. Falei: mas
Quem foi que te disse que alguém é obrigado a amar alguém? Você me desculpe a sinceridade, mas, amigo, parte para outra. Inclusive, você tem, aspas, direito bíblico. Ela não pulou a cerca, ela não fez isso que aconteceu, te dá direito a simplesmente desviar, largar e casa com outra. Ele ficou olhando para minha cara, pastor, não foi isso que eu vi aqui não, viu? Mas, aí ele falou, esses tempos atrás eu tenho buscado mais sobre este assunto e tenho percebido que é a coisa certa a se fazer. Mas aí eu fico pensando no meu filho. Falei, mas filho se resolve, vai na justiça, lá mostra as suas condições, dá pensão para a criança e ao mesmo tempo fiscaliza. Porque se ela tem esse caráter de ser sem vergonha desse jeito, vai usar o dinheiro da criança. Porém, tem meios legais para resolver. Enfim, começamos a conversar e tal. Eu atendi ele em um processo de alguns tempos. E aí na conversa, ele disse, olha pastor, eu quero agora ouvir a voz de Deus como nunca ouvi antes. Tá bom, então nós vamos orar e você vai ouvir a voz de Deus. No final das contas, sabe o que ele chegou à conclusão? De que ele era assim, extremamente carente, ele era assim, extremamente, vamos dizer assim, ele sentia complexo de inferioridade, se sentia um lixo na vida. E lá atrás, quando eles começaram a se relacionar, ela de lábia era top e ficava enchendo a bola dele, falando de todas as qualidades dele, mas já tinha uma índole ruim. E ao mesmo tempo nunca teve por ele amor. Simples assim. E aí, infelizmente, neste caso, houve separação. Não tive mais contato com ele, a não ser 2 vezes depois, 2009, 2010, que eu estava já aqui no Grajaú, e eu conversei com ele, falou, pastor, estou de cabeça erguida, estou bem, e inclusive estou ajudando, gastando um dinheirão com ela, porque está doente, e o camarada que ela estava tendo um relacionamento deu um chute nela. Mas como minha esposa, eu não quero mais não. Eu trouxe para casa, eu pago pessoas para cuidar dela, gasto um dinheirão de remédio, mas não serve mais para ser minha esposa. Está consciente disso? Estou. Vou estar orando aí, uma hora dessa, Deus me faz cair em si, que seja arrumar alguém, ou até ficar sozinho o resto da vida. Porque o que eu sofri na mão dessa mulher, dá para ficar anos e anos sem se envolver com mais ninguém. Agora você vê. O camarada, chamado cristão, depois, casou antes de ser cristão, mas depois que ele se tornou crente, na cabeça dele, ele tinha que fazer a esposa dele amá-lo de qualquer jeito. Isso não funciona, irmão. Eu não sou obrigado a amar ninguém. E também ninguém é obrigado a me amar. Amar é um mandamento, irmão, é regra. Isso envolve afeição, disposição. E se você não entender isso, não funciona. E é exatamente isso que muitos não entendem em relação a Deus. Deus te ama, te amou, me ama. Lá na cruz do Calvário mandou o filho dele lá para morrer em meu lugar. Porém, apesar disso tudo, não muda a minha vida se eu não corresponder a esse amor. Não muda em nada. Assim é o caso desse casal que eu conheci, como conheci outros. E conheci casos de casal que estavam, eram extremamente, vamos dizer assim, felizes. Um amava o outro tremendamente. E de repente, a mulher, foi um caso da mulher também, virou a cabeça. E aí a gente tratou o assunto. Depois de um tempo, fiz oração, manifestou até demônio na coitada. E aí se soube que a ex-namorada, a ex-noiva dele, fez um trabalho pesado lá, de macumba, para destruir ele, porque ele não quis ficar com ela. Os dois se reataram, estão juntos até hoje, que de vez em quando eu vejo eles lá na sede. Então veja, 2 casos diferentes. O casal se amava, o capeta entrou e queria separá-lo. A mulher não queria vê-lo nem pintado de ouro. O outro caso, a mulher nunca amou o camarada. E ele sempre soube disso. Mas ele mesmo falou, ela era inteligente, ela era bonita, palavras dele. Ela era inclusive, boa em muitas coisas, então ele se adaptou a viver aquela situação. Ele pagava para ficar com ela, essa é a verdade. Ele bancava ela. E ela deixou bem claro, em toda a carreira deles, junto, que ela não estava nem aí para ele. Não funciona. Eu, naquela época, não sei se eu já tinha lido ou não, um livro, chama-se A Lei da
Lei do reconhecimento. E esse camarada conta no livro de que ele, depois de 16 anos, ele veio a se divorciar. E aí ele conta que estava lá na barra dos tribunais, e lá nos Estados Unidos, para assinar o divórcio, e ali ainda, naquele momento, indignado. Falei, puxa Deus, mas por que o senhor deixa isso? Sou pregador do evangelho e tal. Estava indignado. E aí Deus fez ele lembrar do passado. Ele namorou com essa moça uma época, todo mundo falava, não dá futuro, não é para você. Não, mas eu amo e tal, não sei o quê. Pá. Até que chegou um tempo que ele caiu em si e desfez o relacionamento. Todo mundo ficou feliz, todo mundo parabenizou ele, porque não era mulher para ele. Ficaram 3 anos separados. Depois de 3 anos, reataram e aí não quiseram nem dar ouvido a ninguém, ele principalmente, já sendo pastor, passou por cima da ordem do pastor, passou por cima de todo mundo e casou. 16 anos de desgraça ele viveu. Ele conta isso num livro. E aí ele conta lá, e o livro chama-se Lei do Reconhecimento. E ele fala que tudo aconteceu porque ele não conseguiu reconhecer que ele ia quebrar a cara. Ele não conseguiu admitir de que ela não era mulher para ele. Ela o desprezava, ofendia, ele conta no livro lá algumas coisas. E ele conta também no livro uma coisa interessante. Ele conta que ele chegou a fazer vários jejuns de 40 dias, parcial, em favor do casamento. Fez vários jejuns de 21 dias, jejum sem nada de 7 dias. Ele falou que ele perdeu a conta em 16 anos para consertar o casamento. Não virou nada não, separou. E por quê? Porque a mulher não queria. Não era da natureza dela. Ela nem concordava que ele fosse pastor. Ela o desprezava deliberadamente. Ela queria um marido para ser marido do mundo, para andar com ela, levar ela para passear e tal. Não queria ser esposa de pastor, que não é fácil. 16 anos de luta, vários jejuns, várias orações, vários jejuns de 40 dias, inclusive, não virou nada. E esses exemplos você tem que ter dentro de si para poder entender que Deus não interfere no livre-arbítrio da pessoa. Se ela não quiser mudar, se ela não quiser amar alguém, se ela não quiser amar a Deus, se ela não quiser ser fiel, se ela não quiser vir à igreja, Deus não pode forçá-la. O amor dele é para todos, mas esse tem que se correspondê-lo. E aí ele diz aqui, versículo 3, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. E como foi o mesmo testemunho de Cristo confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou falar mais agora desses 2 versículos, 7 e 8. Ele diz, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 31 de julho agora, nós vamos estar tendo aqui uma reunião especial às 15 horas, e essa reunião tem como propósito você ter a manifestação de Deus sobre a sua vida. Veja como é fácil de entender. Quando a pessoa está com um problema espiritual e algumas chegam a manifestar demônio, na grande maioria dos casos, essa pessoa é escrava do Satanás. Querendo ou não, o diabo gruda, joga para cá, joga para lá, faz e acontece e tal, e a pessoa se torna refém do inferno. Quando se fala manifestar, já logo leva para o lado do capeta. Mas a palavra manifesto, ou manifestar, quer dizer fazer-se presente. Quer dizer aparecer. Quer dizer, a pessoa, o caso aí do demônio, ele manifesta mostrando que ele está ali. Às vezes ele altera a voz da pessoa, altera o comportamento da pessoa, faz um monte de coisa ali, e que quem conhece a pessoa sabe que ela está debaixo de uma possessão demoníaca. Pois bem, se isso é uma situação em relação ao demônio, por que então não poder admitir a pessoa e dizer assim, peraí, mas se Deus me possuísse, se eu fosse possuído quer dizer domínio. Se eu fosse possuído por Deus,
Como é que eu não conseguiria então ler a Bíblia? O camarada possuído pelo capeta vai para o mundo, faz um monte de coisa, enche a cara de cachaça, faz um monte de coisa. A mulher possuída pela pombagira vira aí uma promíscua, sai com todo mundo, faz e acontece. E como é que se pode então deixar claro a pessoa que se diz que é de Deus, que Deus é Senhor da vida dela, mas ela não tem disposição para ler a Bíblia. Ela não tem disposição para vir à igreja. Ela não tem disposição para ser conforme está escrito. Isso é uma prova de que Jesus nunca foi Senhor dessa pessoa. O Espírito de Deus nunca realmente possuiu, tomou posse, assumiu. Se ele, Espírito de Deus, tivesse assumido de fato a vida dessa pessoa, assim como o demônio, como assume a pessoa para o pecado, a leva a fazer coisas terríveis, assim, se ela é possuída, dominada pelo Espírito de Deus, tudo que é de Deus e do Espírito de Deus, ela faz. Ela sente-se, inclusive, obrigada a fazer. Ela sente falta. A pessoa que tem essa graça, se ela não orar, ela sente falta de orar. Ela sente falta de vir à igreja. Ela sente falta de ler a Bíblia. Você fica mandando, fazendo voto, propósito, grudando o pescoço. Lê a Bíblia, miserável. Não. Assim como o possesso pelo demônio para a briga comum que eu conheci, chamado Marcelo, que ele era possuído por um demônio de violência, e ele era baixinho, bem baixinho, acho que tinha 1,5 metro, parece, ou até menos. E aí um dia eu conversando com um pastor perto dele, falando do passado, e eu comentei com o pastor que eu tinha uma ocasião brincado lá de pugilismo, de boxe, e aí eu comecei a comentar ele do lado, assim, aquela pessoa que fica prestando atenção na conversa dos outros, mas foi até útil, que eu nunca mais esqueci dessa história. Ele entrou na conversa e falou: pastor, eu estou ouvindo o senhor falar aí com o pastor fulano, e realmente esporte é muito bom, mas eu vou contar uma história para o senhor. Assim, do nada, nem tinha muita amizade com ele, mas aí ele resolveu falar. E ele contou, falou: olha, pastor, eu, por questão de ser baixinho, sempre fui, imagine, assim, com a idade adulta eu tenho esse tamanho todo, né, como ele mesmo brincou, imagine quando criança. Então eu era muito ofendido, era muito maltratado, eu era realmente pisado pelas crianças. E aquilo me deixava assim, até que um dia me deu assim uma ira, e eu catei um e quebrei ele. E a partir daquele momento eu senti e passei a entender que eu era capaz de bater em qualquer um. Olha como o capeta trabalha. Aí eu comecei a brigar na escola. Já teve caso de o pessoal da escola me pagar um X para me dar um couro em outro que estava pegando no pé dele. Aí alguém disse: por que você não entra, não faz lutas marciais? Ou aprende a lutar? E eu fui para a academia. Aí eu aprendi jiu-jitsu, taekwondo e uma outra lá, que ele falou que eu não lembro, tai chi, sei lá, acho que é tai chi, um negócio assim. E eu aprendi. Aí então que ninguém me segurava. E ele contando para mim: pastor, já houve ocasião, deu desse tamanhozinho aqui que o senhor está vendo, catar uns 3 negão do seu tamanho assim, ó, e quebrar que os caras caíam desmaiados. Falei: sério? E aí quando ele começou a falar, eu falei: eu imagino que não tenha sido você, né? Aí ele: exatamente, é isso aí. Pastor, eu entrava numa briga, eu me perdia e entrava numa briga. Eu ficava consciente até um fato acontecer. Se eu sentisse cheiro de sangue, ou eu visse sangue, seja no oponente ou em mim, batia no dente, machucava, eu via o sangue, eu apagava completamente. E já houve ocasião de eu acordar na delegacia e ter 3, 4 policiais militares, fora os civis, tentando me conter dentro da delegacia. E aí você olha e fala: como assim? Tampinha desse tamanho. E ele não era musculoso não, tem baixinho que é troncudo, né? É musculoso. Ele não, ele era franzininho. Franzininho, bem franzininho. 1,48 m ou 1,50 m, um negócio assim, pequenininho. E aí quando ele acabou de falar, eu disse: o que você me fala me faz lembrar de Davi. A Bíblia diz que Davi, ele era franzino. Franzino quer dizer uma pessoa magrinha, sem expressão física alguma. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou. Tem tradução que diz: possuiu Davi. Desde quando recebeu o Espírito, aliás, recebeu o óleo
que era representação do Espírito Santo. Diz a Bíblia lá no livro de 1 Samuel 16, quando ele foi ungido, o Espírito possuiu, tomou posse. Agora tenta imaginar Davi numa guerra, a agilidade que ele tinha, física. Tenta imaginar a força física que ele tinha. Tudo isso empurrada, energizada pelo Espírito Santo. Então, irmão, o Espírito Santo, ele, se estiver realmente no domínio da sua vida, primeiro que diz a Bíblia que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito. Se você não for dominado pelo Espírito Santo, cheio dele, e ter consciência de quem ele é, ele, o Espírito Santo, não consegue mostrar para você esse Senhor nos céus e da terra. Aí você canta que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus é isso, aquilo, outro, mas percebe-se nas suas atitudes, nos seus comportamentos, que quem manda de fato é você. Você é que toma a decisão. Você não se permite ser dominado por ele. Aí você vê exemplo da Bíblia, como o coitadinho lá, que depois virou até um missionário, né? O Gadareno, lá ele tinha 6.000 demônios. Pelo menos é o que eles diziam, que uma legião de demônios, legião dos soldados romanos, representava 6.000 soldados. Então o camarada estava possesso. Lê a história que você vai ver que ele quebrava cadeias. Cadeias, aliás, essas que são no pé. Ele então quebrava as cadeias. Diz a Bíblia, tem tradução que fala que ele esmiuçava, transformava em nada, e era de ferro o negócio. Ele quebrava cadeias, ele quebrava as algemas, e de forma alguma alguém poderia segurá-lo. Aí, veja bem, estou falando de alguém possuído pelo demônio. Agora inverte. Alguém possuído pelo Espírito Santo. Como é que vai para o pecado? Como é que vai viver essas palhaçadas, essas paixões do mundo? Como é que vai ser lascivo na hora de falar, de vestir, de agir? Como? Explica. Como é que a gente pode explicar isso? Como é que podemos, não tem a menor chance, comparar o Espírito de Deus com o capeta? Mas, se o demônio, possuído uma pessoa, ele faz dela valente, quebra todo, baixinho desse tamanho, cata 3 negão do meu tamanho, e põe para quebrar, e põe para dormir, como dizia o ditado lá, para quem brigava no mundo, como é que explica? E o Espírito Santo, que tem uma força tão superior, que diz a Bíblia, em Atos capítulo 2, diz que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, e quem o ressuscitou foi o Espírito Santo. E diz a Bíblia que as ânsias da morte não os pôde conter. Em outras palavras, como alguém já disse, é como se o capeta quisesse segurar Jesus pelos pés, e o Espírito grudou e falou, vem. Quem tem esse espírito? Dá uma olhadinha na sua vida. Dá uma olhadinha na sua vida em relação à leitura bíblica. Em relação à paixão e necessidade de vir à igreja. O coitadinho possesso pelo capeta vai para o boteco sem ninguém mandar. E se a mulher, alguém quiser prendê-lo, segurar, ele passa por cima e vai. E o camarada, cheio do Espírito, filho de Deus, que diz que ama a Deus, não vem na igreja. Não lê a Bíblia, não ora. Na hora da oração, nem participa. Fica ali parecendo uma estátua. Como é que pode? Como é que explica isso? Existem pessoas, a Roselaine mesmo tem um parente lá, chama-se Geraldo, e infelizmente ele ainda é do Espiritismo, pai de santo. E ela conta que várias vezes acontecia um fato assim, um fenômeno diferenciado. Tem um dos demônios chamado Zé Malandro. E a característica é bem, voltada para isso. Esse demônio, uma das grandes habilidades que ele dá à pessoa é dançar. E dançar com maestria. Dançar com, seja samba, seja lá o que for. E aí ela conta que em algumas situações de festa, começava a ter lá a música lá, e o camarada, possuído pelo cão, dançava maravilhosamente. As mulheres e as pessoas ficavam maravilhadas de ver. Como dança, hein? Olha que coisa e tal. E ele manifestado com o capeta, com esse tal do Zé Malandro, a noite inteira.
Aí eu pego um Geraldo de Jesus, e aí, Geraldo, vamos buscar Deus, vamos. Tá lá. Grandes coisas vão acontecer, Peraí. Quem que está dominando esse Geraldo? O Geraldo da macumba, quando o cão gruda, dançava com maestria. Chamava a atenção de todo mundo para a festa. Todo mundo ficava maravilhado, principalmente as mulheradas, a habilidade de dançar e tal. Talvez ele nem soubesse dançar, mas o cão que estava nele é cão da dança. E aí então ele dançava com maestria. Parecia aquele Carlinhos, não sei das quantas lá, sambista, ou outros mais que tem por aí. Todo mundo ficava boquiaberto de ver a habilidade dele em dançar. Mas ele estava manifestado, literalmente manifestado. E esse é um dos tipos de demônio que geralmente quando manifesta, ele não fecha os olhos. Parece uma pessoa mesmo. E eu pergunto, irmão, como é que está o nível aí? Como é que está o nível do domínio de Deus sobre a tua vida? Você sabe o que significa dizer Jesus Cristo é Senhor? Ele de fato é Senhor das suas vontades? Ele é Senhor de fato do seu corpo? Ele é Senhor de fato dos seus pensamentos? Ele de fato tem posse da sua vida? Porque como é que pode, repito, o cara possuído pelo Espírito Santo vai assistir pornografia? Peraí, como assim? Como é que pode? O camarada, repito, possuído pelo Espírito Santo, não ora, não ama a Deus, não se envolve na hora da oração, não busca. É completamente incompatível, não faz sentido. Então ele deixa claro aqui, que diz aí, da maneira que nenhum dom vos falta, isso envolve adorar a Deus, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos confirmará até o fim. Quando você está cheio dessa capacidade dos dons dados pelo Espírito, que são 9 e ao mesmo tempo dom ministerial para quem tem ministério, como também o fruto do Espírito, que vamos falar em tempo oportuno. Quando você está dominado por isso tudo, uma das coisas que diz aqui, o versículo 3, a qual vos confirmará também até o fim. Ou seja, você não cai no meio do caminho. Você não volta para a safadeza. Você não volta para o pecado. Você não volta para a sujeira. Você não é um crente morno, um crente frio. Você é um crente fervoroso, um crente dominado por Deus. Até quando? Até o fim. O fim aqui é até o fim da sua vida. É até o fim do mundo. Se for amanhã, se for daqui 30 anos, 50 anos, você se mantém firme, possuído, tomado. E Jesus disse, o Espírito virá, o outro Consolador, e ficará convosco até o fim, para sempre. Então hoje se enxerga, olhando por esse lado, a grande maioria dos cristãos não são possuídos pelo Espírito, não são dominados. Ele, diferente do demônio, o demônio gruda e leva a pessoa a fazer, mesmo que sem que ela queira. O Espírito Santo não pode fazer isso no sentido de tomar o domínio da mente da pessoa e fazê-la agir sem que ela queira. Ela tem que ter consciência plena do que ela está fazendo, mas ele energiza, ele dá força. É por isso que Davi canta no seu Salmos 18, pois contigo eu saltarei a muralha. Como é que vai saltar um troço desse tamanho, irmão? Se não através de algo sobrenatural. Olha, com a sua força, ele diz lá, eu tensiono o arco até quebrar. Eu não sei se você já teve, eu já tive contato com arco e flecha. O negócio é duro, para você puxar, esticar bastante para a flecha ir mais longe, é terrivelmente duro. E para você catar aquele arco, então, e forçá-lo a tal ponto de quebrá-lo, não é uma coisa natural. E a força que Deus exerceu em Davi, para ele grudar um urso. O cavalo é um dos animais mais fortes da face da terra. E a parte mais forte do cavalo, por incrível que pareça, é o pescoço. Ele é feito quase que 100% de músculo. E aí eu vi uma vez um programa da Discovery falando sobre a força da patada de um urso. Eu fiz questão de assistir. Falei, deixa eu assistir, para me lembrar de Davi. E aí ele falando do urso pardo, 600 quilos, sei lá, 300, 400 quilos e tal.
Se ele der uma patada, as garras na unha dele chega de 10 a 12, a 15 centímetros. As garras. E se esse urso, se ele der uma patada e conseguir acertar, que seja ali na divisão do pescoço e do tórax do cavalo, uma patada ele arranca o pescoço do cavalo, que é o mais forte de toda a terra. Eu vi também nesse mesmo programa o quanto pesava a pressão da mordida de um leão. Eu até me lembro que eu brinquei um dia, eu falei para o povo, estava pregando um dia lá em Carapicuíba, e tinha um irmão lá, Antônio, e a esposa dele, Simone. E ele era adestrador de cachorro. Aí eu preguei de manhã, ele vinha só à noite. Aí eu todo empolgado, falei, pessoal, imagine a força que Davi teve que fazer. Imagine, deve ter ali umas 4 toneladas, a força que ele teve que fazer, porque matar o leão tinha que segurá-lo, ou que seja com a lança, ou abria-se a boca dele até matá-lo. E aí eu, empolgado, pessoal, imagine, deve ter tido ali umas 2 toneladas. Aí eu lembrei alguma coisa que ele falou, ainda disse, o pitbull, por exemplo, a mordida dele é 1 tonelada. Já pensou? 1000 quilos pressionando você aqui, ou que seja qualquer parte do corpo, é a mordida do pitbull. Porém, à noite ele estava lá. Quando eu falei, ele falou, não, pastor, não. 1 tonelada é pitbull de 4, 5 meses. A mordida dele chega a 4 toneladas. Já pensou? 4.000 quilos grudando você assim. Imagine a mordida do leão. E Davi segurou um bicho forte, terrivelmente mortal, encarou ele, não teve medo e o rasgou, diz a Bíblia. Como assim? E o camarada diz ser cheio do Espírito Santo, não acorda na hora para vir na igreja. O Espírito tem domínio sobre a alma dele para poder fazê-lo ficar liberto, ou atento, aliás, esperto. Como assim? É a carne, irmão. É a falsa ideia que nós temos da realidade do mundo espiritual. É assim que funciona, irmão. É assim que é. E olha, tudo começa na alma, que é a mente do homem. Quando ele entende isso na mente, ele o faz. Eu estava vendo ontem algumas matérias sobre jovens e pessoas com overdose. É uma coisa terrível de ver. Mas por outro lado, você vê aquilo, eu pelo menos penso assim, você olha aquilo e vê como que a química altera o cérebro de tal maneira do camarada, que ele faz coisas assim que até Deus duvida. Eu tenho um amigo chamado Lucas, que uma vez ofereceram para ele uma pedra de êxtase. Ele nunca tinha usado. E aí ele disse, olha pastor, vou te dizer, está ali uma praga em forma de pílula ou comprimido. E aí ele disse que o camarada que ofereceu, explicou para ele como é que era, mas ele não entendeu. Mas aí ele tomou lá o êxtase. E aí ele disse, pastor, eu olhei para ele e falei, rolou nada. Da outra, e esse que não funcionou. O cara falou, não, espera. E aí ele disse que estava na festa, assim, e de repente ele começou a bater a perna, assim, no ritmo da música. E aí quando se deu por conta, estava batendo a outra perna. E de repente, em poucos minutos, dançou e a noite inteira. No dia seguinte, chegou em casa querendo abrir o apartamento com a chave da moto. A vizinha ouviu o barulho, saiu, conhecia ele. O que está acontecendo, Lucas? Não sei, não estou abrindo aqui o apartamento. E ela tomava conta que era apartamento lá litoral. E ela então pegou a chave lá dentro e falou, peraí, deixa eu abrir para você, meu filho. Abriu. Ele entrou. Ele entrou no chuveiro, 8 horas da manhã. Ele acordou debaixo do chuveiro, água caindo em cima dele, 5 horas da tarde. E ele não lembra de nada que aconteceu. Poder dessa desgraça chamada êxtase. Mas ele contando é demais. O pessoal na mecânica lá tinha várias pessoas, tinha alguns até que quase urinaram na calça de contar a reação do êxtase. E tem mais, aquela praga só faz efeito com batidão. Música. Bate e acelera.
Eu vi uma pessoa falar, o nosso coração, o ideal dele é batida de 80, 75 até 90 batidas por minuto. Quem usa êxtase chega a 250 batidas por minuto. Se tiver problema no coração, explode de tão rápido que é o negócio. Aonde essa droga atinge? Cérebro, que altera todas as funções do corpo. Se o Espírito está sobre nós, se ele domina a minha alma, se ele domina o meu corpo, como é que eu não consigo fazer certas coisas? Como é que para mim é difícil encarar o problema, encarar a vida no modo geral? Tem alguma coisa errada. E qual que é o erro? A falta dele. A prova disso está lá em Gálatas capítulo 5. E aí a gente já vai fazer a oração. E eu vou deixar você com sede, para que você aprenda a orar, que você tenha vida com Deus. Gálatas capítulo 5, o versículo é o 16. Diz aí, ó. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da... Está aí, querido. Se você pratica as obras da carne, você não está no espírito, querido. É uma questão de aceitar. Talvez você seja um bom religioso, mas não está cheio. Quem está cheio, o espírito possui, essa é a palavra que eu quero que você guarde. O espírito tem posse, domina, toma conta. Ela não cumpre as concupiscências da carne, seja ela qual for. Egoísmo e tal, qualquer coisa da carne. Aliás, se você quiser ler depois, você pode ler no versículo 19, que está falando isso. Mas vamos ler aqui de novo, 17, agora. Porque a carne cobiça contra o... E o espírito contra a... Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí a lei pode ser a lei do mundo, pode ser a lei qualquer que seja. Então veja, é uma questão de aceitação, de admitir. Se eu sou possuído pelo Espírito, eu vivo o que a Ele é propício. Eu vivo na presença de Deus. Eu vivo e amo as coisas de Deus. As coisas da carne, do mundo, não me interessam mais. Eu não tenho mais paixão pelo mundo. Eu não tenho mais paixão pela carne. A vida aqui no mundo perde todo o prazer, perde toda a essência. Mas se ao contrário disso, eu quero viver as coisas do mundo, as coisas do mundo me atraem, eu ainda ajo segundo a carne, então não estou no Espírito. Simples assim. Vamos ler aqui rapidinho para ver quais são as obras da carne. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Começa as três principais: prostituição, impureza e lascívia. Simples assim. Quem está cheio do Espírito não pratica isso nunca. Diz mais. Idolatria, que quer dizer, entre outras coisas, rebeldia a Deus e tal e tal. Feitiçaria é a pessoa não aceitar o que Deus tem para ela e não fazer o que tem que ser feito. Inimizades, aquela pessoa que onde vai arruma zica, ou se não tem um ou dois só como amigo, o resto tudo que se dane morra para lá. Coisa da carne. Diz mais. Inimizades, porfias, discussão, disputa, principalmente palavras. Emulações, que quer dizer disputas, né? Concorrência. Que mais? Iras. Ira aqui quer dizer sentimento de indignação e vingança. Se a pessoa não vingar, ela não pecou. Então ela diz iras, pelejas, que quer dizer vários tipos, guerras, etc. e tal. Dissensões, que é pessoa que não concorda com nada. Ela é sempre do contra, né? Ela nunca ajunta, ela só quer espalhar. Heresias, que são coisas que não provêm da verdade de Deus. Invejas, sentimento de indignação por sucessos de alguém. O que mais? Homicídios, que aí quer dizer também odiar alguém. Não só matar, sentido de derrubar o sangue, mas também odiar.
Bebedices, que aí envolve uma série de coisas, mas podemos colocar aqui usuário de droga e etc. e tal. Bebedice, glutorania, que quer dizer comer muito, mas quer dizer também comer porcarias, seja elas quais for. Pessoas que eu conheço que passam mal se não tomar certos refrigerantes, se não comer certos chocolates e por aí afora. Também é glutorania. Algum olha aqui e fala, a glutorania é comer demais. Não, é ser dependente, dominado por uma comida, seja ela qual for. E aí ele diz mais, a estas coisas, e acerca das quais vos declaro, que como já vos disse, que os que tais que comete não herdarão o reino de Deus. Mas, aí ele fala do fruto do Espírito, que eu vou falar domingo que vem. Mas aí eu quero agora, só para a gente concluir, o que é o reino de Deus? Mateus capítulo 12, versículo 47. Então veja, nenhum dom nos falta. Somos capazes de viver no domínio de Deus, na mão de Deus. Porém, aí você leu, que aqueles que praticam as obras da carne não podem estar no reino de Deus. Aí ele conclui aqui em Mateus capítulo 12, o versículo é o 46. Tem versículo, vou ler o 28, que é mais fácil. Jesus falando assim, ó. Mas se eu expulso os demônios pelo quem? Espírito de Deus. É consequentemente chegado a vós o reino de... Acabou, irmão. Quem se deixa dominar por vontades do demônio, pelas obras da carne, não está cheio do Espírito. Ponto. O Espírito não possui essa pessoa. Pode ter tido um contato. Alguém já disse, ter contato com o Espírito de Deus, sentir o Espírito de Deus é uma coisa, ser cheio, ser dominado, possuído por ele é outra, totalmente diferente. E talvez é isso que te falte. Então, no dia 31, a proposta da reunião especial é isso, é ser dominado, é ser possuído, tomado por inteiro, a tal ponto que você aprenda a ser fiel até o fim. Você não seja mais um covarde, que você não seja mais aquele que desiste do que Deus fala, porque a mamãe, porque o papai, porque a titia, porque a viagem, porque a situação, porque a saúde, porque a idade, porque o lugar, porque o pastor. É carne, irmão. Quem está dominado pelo Espírito é igual Davi, ele salta a muralha, ele canta lá no Salmos 18, pois contigo eu saltarei muralhas, eu pisarei uma tropa. E aquele louvor que a gente canta, depois contigo eu saltarei muralhas. Está lá no Salmo 18. Ele diz, o Senhor me cinge para a guerra, de forças para a guerra. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e os destruí de tal maneira que não se levantaram nunca mais. Quem que dava essa característica toda para o Davi? O Espírito. E aí, responde para você. Você é assim? Você como um leão intrépido, diz o livro de Provérbios 28:1, que o justo é intrépido como leão. Vai para cima, não tem medo de nada não. Passa em cima, leva no peito. Mas diz também lá que o ímpio foge sem que ninguém os persiga. Em outras palavras, quem vive na carne, que ainda tem prazer neste mundo, nas coisas naturais, ele corre das batalhas e dá desculpa que é a esposa, que é o marido, que é o bairro. Conversa é carne mesmo. É carnalidade mesmo. Não, é porque eu estava muito cansado, porque eu estava... Conversa. É demônio, é carne. É um espírito que assume o controle da alma da pessoa, porque ela não é justamente dominada pelo Espírito de Deus. Se ela for possessa, dominada pelo Espírito de Deus, no sentido problema da vida, circunstância da vida, ela é como um leão, ela é como um pitbull que cata e rasga até quando está mexendo, ele está mordendo. Simples assim. Esses dias eu vi um treino de ele sobe 4 metros em menos de 1 segundo. Essa parede aqui, até onde eu sei, tem 4,80. Ele vem correndo assim, ó, ele dá 3, 4 pulos, ele vai lá em cima, lá naquela coluna lá, e gruda. Simples assim.
E no caso do cachorro não dá droga não, é só ensinar que a raça dele já é propensa para isso. É um dos cachorros mais musculosos e fortes que tem, então ele acaba ficando assim. No caso nosso, diz lá que nenhum dom nos falta. Não tem dom nenhum que Deus precisa me dar mais. Já deu todos. Todos os dons que eu possa imaginar e precisar para servir a Deus aqui na terra já me foi dado. Porém, se eu não estou vivendo isso, o Espírito não é o Senhor da minha vida. Se fosse, eu não estaria do jeito que estou. Feche os seus olhos. Pai, nós cremos nessa verdade. E o Senhor então fará a obra. O Senhor realizará aquilo que só o Senhor pode fazer. O Senhor nos preparará grandemente para esse dia, aonde todos verão a glória do Senhor. Todos saberão que Tu és Deus, e como Deus que és, jamais poderá então falhar. Meu Deus, que hoje essa pessoa tenha consciência, que ela passe a pensar dessa maneira: se realmente o Espírito Santo é Senhor da minha vida, se eu estou cheio dele, como é que eu não consigo resistir às coisas da carne? Como é que eu não consigo vencer a carne que muitas das vezes me domina? Pai, é isso que o Senhor quer nos trazer, capacidade de sermos fiéis até o fim, de não termos receio em relação ao Senhor, mas temos a alegria de falar: Jesus Cristo é o Senhor, Senhor da minha alma, Senhor da minha vida, Senhor dos meus sentimentos, Senhor do meu casamento, Senhor da minha saúde. Ele é Senhor em absoluto. Pai, esta é a graça, esta é a obra que precisamos, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Pois bem, deixa eu já falar para você de casa aqui. Você que tem aí o seu compromisso de ajudar a obra de Deus com o seu dízimo, a sua oferta, está aqui, aquele envelope que você já conhece. Depois fizer a transferência, você pode mandar aqui atrás, tem as contas da igreja, você manda para nós, para o meu WhatsApp ou da minha auxiliar, e nós vamos então colocar como sendo alguém, é membro desta igreja, que luta para que essa igreja mantenha-se de portas abertas, e que Deus possa então abençoar você rico e abundantemente. Então fica aí atento, hein? Dia 31, último domingo desse mês, esse mês são 5 domingos, hoje é o primeiro, e vamos ter mais 4 pela frente. Dia 31, às 15 horas, aquela reunião que a gente reúne toda a igreja, e vai ser algo fenomenal, vai ser algo especial, é algo para Deus vir tomar posse, assumir de vez a sua vida, e você então verá a diferença de ser cheio do Espírito Santo e não era antes. Então você vai ver a diferença no dia a dia, você vai ver a diferença nos seus comportamentos, nas suas atitudes, palavras, etc. e tal. Vale a pena ser cheio do Espírito. Então esteja conosco dia 31 de julho às 15 horas, vai ser uma grande bênção. E Deus então tem milagres para fazer na sua vida, tá certo? Deus abençoe você, fique na paz em nome de Jesus.